Vamos mergulhar num mundo onde as palavras não apenas descrevem a realidade, elas a codificam. Um mundo de escritas antigas, sabe? Projetadas não para serem lidas, mas para serem decifradas. Hoje a gente vai explorar o conceito super intrigante das escritas mágicas. Essa ideia aqui é a chave de tudo. Não estamos falando de simples feitiços num livro, não. É algo muito mais profundo. A noção de que a própria escrita pode ser um mapa para energias e poderes ocultos. Pense nisso por um segundo. Se as letras podem moldar a realidade, as possibilidades são, bem, infinitas. Para a gente entender essa ideia, o segredo não está no que as palavras dizem abertamente, está no que elas escondem na sua própria estrutura. Olha só que interessante. A escrita convencional descreve coisas. Uma árvore é uma árvore. Simples, né? Mas na escrita mágica, o símbolo para uma árvore não representaria a planta, mas sim a energia do crescimento, a força da vida, a conexão com a terra. É uma linguagem de conceitos e não de objetos. Tá, mas e como é que essa codificação funciona na prática? A chave está nos símbolos. É aqui que a genialidade e o segredo todo dessas escritas realmente se mostra. Vamos pegar um exemplo clássico. A serpente. Normalmente, um desenho de uma serpente é só uma serpente. Mas, numa escrita mágica, esse mesmo símbolo poderia codificar poderes de transformação, energias perigosas ou até mesmo vibrações específicas ligadas a ela. O símbolo vira um gatilho para um conceito muito, muito mais amplo. E aqui a gente chega num ponto que é fascinante: a existência de duas realidades no mesmo texto. Para um leitor comum, a história é literal, mas para um iniciado que entende o código, uma mensagem completamente diferente está sendo transmitida ali, por baixo da superfície. É tipo uma comunicação em duas camadas. E essa duplicidade toda não é um acidente, não. É totalmente intencional. Essas escritas usam o que a fonte chama de dissimuladores. Basicamente, são pistas falsas, significados superficiais, que servem como uma cortina de fumaça, sabe? Para proteger o conhecimento real de quem não está preparado para ele. Essa ideia toda pode até parecer meio abstrata, mas ela tem um precedente histórico muito concreto. Vamos viajar lá para o Egito Antigo, um lugar onde essa prática era uma arte, e uma arte altamente refinada. Os papiros egípcios são um exemplo perfeito disso. A genialidade deles não está só nas histórias que contam na superfície, mas nas outras camadas de conhecimento escondidas na própria estrutura da escrita. Então, uma leitura linear da esquerda para a direita podia contar a história de um faraó, por exemplo. Mas essa seria só a camada superficial, o tal dissimulador. A mensagem verdadeira, quem sabe uma fórmula mágica de um poder imenso, estaria oculta, só esperando a chave certa para ser decifrada. E quais seriam essas chaves? A fonte sugere métodos de leitura que não são nada lineares, são quase quebra-cabeças. Imagina só, em vez de ler o texto, seguir a trajetória de um planeta através dos símbolos, ou talvez ler só os símbolos que se alinham com os graus de um círculo, ou seguir um padrão baseado nas sombras de um relógio de sol. Cada método poderia revelar uma mensagem completamente diferente. Essa prática toda de codificar e proteger o conhecimento nos leva a um dos eventos mais misteriosos e trágicos da história: a destruição da Biblioteca de Alexandria. A história que a maioria de nós aprendeu culpa os romanos, certo? Mas a fonte que a gente está analisando aqui propõe uma pergunta chocante. E se essa narrativa convencional estiver errada? E se os verdadeiros responsáveis forem outros? A resposta, segundo esta fonte, é de cair o queixo. Quem teria ateado fogo na biblioteca não foram invasores. Foram seus próprios guardiões. Os protetores do conhecimento foram, na verdade, os seus destruidores. Mas por quê? Bom, teria sido um ato de sacrifício. Os guardiões perceberam que o conhecimento estava prestes a cair nas mãos de uma nova ordem, uma religião que, segundo eles, não ia compreender nem respeitar aquilo. Para eles, destruir foi a única forma de proteger. E esta citação ilustra o porquê de forma brilhante. Esse seria o primeiro artigo do Código dos Magos: a proteção do conhecimento secreto acima de tudo e de todos. A destruição da biblioteca, nesse caso, não teria sido um ato de barbárie, mas o cumprimento de um juramento sagrado. Eles preferiram que o conhecimento se perdesse a vê-lo profanado. Isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar. Se um evento tão famoso como a queima da Biblioteca de Alexandria pode ter uma história oculta tão profunda,
O que mais na nossa história não é o que parece? Quantos outros segredos não foram perdidos, mas deliberadamente escondidos, esperando a chave certa para serem redescobertos?